Vamos iniciar aqui o nosso encontro hoje, tá? Quero agradecer a presença de vocês. E hoje vou tentar falar assim, de uma forma meio rápida sobre citações e referências, isso de acordo com as normas da ABNT, tá bom? Fazer a apresentação aqui. Todo o material que eu vou apresentar hoje foi extraído da própria norma da ABNT, tá certo? Vou colocar aqui e a gente vai, vou mostrando os exemplos e a gente vai conversando, tá? Então, as normas que a gente vai falar hoje são a 6023, 2018, desculpe. E... Professor, com licença, esse material você vai colocar no Siga, ele vai? Tá bem. Tá? Posso colocar Okay. a própria ABNT também, tá? Então, essas duas normas são as que a gente vai falar. E isso daí vai servir para os trabalhos que vocês vão fazer, tá bom? Tanto os trabalhos do pessoal do estágio 1, a parte que a gente vai discutir de teoria, etc. E o pessoal do estágio 3 e 4 pode usar isso também para o relatório, tá? O projeto de estágio. Então, eu estou falando aqui, citações e referências e citações segundo as normas 6023 de 2018 e 10520 de 2002, da ABNT. Coloquei aqui uma abordagem expressa que a gente vai falar nesse encontro sobre isso, tá? Então, qualquer dúvida, gente, vocês podem estar questionando que a gente tenta deixar mais claro, tá certo? Tem várias normas, assim, ao redor do mundo, de trabalhos acadêmicos, trabalhos científicos, de projeto de pesquisa, tá? Aí citei 3 aqui, uma na área da saúde, que é bem conhecida, é a Vancouver, aí tem a ABNT, que é muito usada no Brasil, mas eu acho que a mais usada no mundo, hoje em dia, é a APA, que é a Associação de Psicologia dos Estados Unidos. Eu não sei exatamente o que é, mas é alguma coisa nesse sentido. E várias revistas, inclusive científicas brasileiras, têm usado essas normas da APA para as suas referências, citações, etc. Mas o padrão aqui no Brasil para os trabalhos acadêmicos, assim, trabalho de dissertação, teses, trabalho de conclusão de curso, normalmente é embasado nas normas da ABNT. Então, por isso que a gente vai estar falando especificamente dessas normas, tá? Então, na apresentação aqui, a gente vai tratar especificamente de ABNT e das normas 6023, que é de referências, tá? E 10520 de 2002, que é sobre as citações, tá certo? Então, vamos começar. Qual é citação? Chegando mais gente. Seu áudio está cortando. Pronto. Tá melhor? Tá ok. Pronto. Então, citação, coloquei até a definição da ABNT, que diz que a citação é a menção de uma informação extraída de outra fonte. Então, quer dizer o quê? Que é uma informação que não foi você quem criou, mas que foi lida em outro material produzida por outra pessoa, tá? Então, quando a gente faz uma citação, a gente está dando algum embasamento ao trabalho da gente. Aí é normal que a gente, pronto, alguns trabalhos assim que eu pego, eu coloco assim, de onde veio essa informação? Foi você que criou? Cite a fonte. Então, quando a gente pede para citar a fonte, é para fazer a citação. De onde veio essa informação? Tá? Então, basicamente, tem 3 tipos de citações.
citação da citação, que é assim, eu peguei um livro do, sei lá, de Zezinho, e Zezinho falou que Joãozinho... Então, eu cito Joãozinho por meio do livro de Zezinho. Entenderam? É o APUD. Então, é assim. Pronto, um outro exemplo. Eu não li a obra original de Galileu, tá? Mas tem o, sei lá, Roberto Nardi, ele leu e citou uma coisa que Galileu falou. Então, eu não li Galileu mesmo, mas eu li a obra de Nardi. Então, aí eu digo, Galileu falou tal, 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 aí digo lá depois o ano e apude, ou dizendo quando é que, da obra que eu peguei, tá certo? Então, é a citação da citação. Eu pego essa citação, não da obra original, mas de alguém que já citou ela, tá? Não é muito bom a gente fazer isso, não. Se a gente puder pegar os originais, é sempre melhor, tá? E às vezes tem até questão de tradução, ou então pega uma citação fora de contexto, tal, mas isso é possível de ser feito, essa citação da citação. A outra coisa é a citação direta. Citação direta é quando a gente pega um trecho e copia igualzinho tá escrito na obra, tá? Não bota as palavras da gente, não. Fulano falou isso. Aí a gente faz aquele Ctrl+C, Ctrl+V e explica, tá bom? Bom. E tem a citação indireta. Aí essa citação indireta, aí no caso é o seguinte, a gente pega a informação que está no texto, só que a gente coloca com as palavras da gente. Então, pronto. Dá um exemplo aqui. Dizem que Lavoisier falou que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Não foi bem isso não que ele falou, mas digamos que a frase que ele falou foi exatamente essa, tá bom? Então, a citação direta seria: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tá? Que foi igual ele falou. A citação indireta seria: Lavoisier disse que as coisas são transformadas e nenhuma delas é criada, mas só ocorre a transformação de uma em outra. Entenderam? Aí eu fiz uma reflexão minha sobre a fala dele e eu disse que foi ele que falou. Aí, Lavoisier falou isso. Então foi uma citação indireta, porque foi eu não peguei exatamente as palavras dele, mas eu peguei o sentido da frase. Estão entendendo, gente? Sim. Pronto. Aí é interessante eu estar falando isso, por quê? Porque os trabalhos que vocês fazem, trabalhos acadêmicos, tal, esses trabalhos normalmente eles vão estar embasados em outras obras. Aí tem a parte da fundamentação teórica, tal, então você tem que citar o que foi que você pegou dos textos, tá bom? Aí teve o pessoal do estágio 1, eles fizeram um trabalho aqui que a gente viu como é que estava a educação na pandemia. Então, tem muito trabalho que não tem citação nenhuma. Tem lá, a gente percebe que tem vários pedaços de texto, mas não diz de quem é o texto, não diz quem escreveu, não diz nada. E no final tem as referências. Aí fica bem difícil da gente entender quem foi que falou, o que foi que o aluno fez, que o aluno está matriculado no estágio fez, e o que foi que os autores das obras falaram. Então, não tem essa divisão, porque não tem clareza em termos da citação. Aí isso dificulta demais a compreensão da gente, tá? Então, vamos falar aqui das regras gerais para a apresentação das citações, tá certo? Nas citações, as chamadas são pelo sobrenome do autor, tá? Pela instituição responsável ou título incluído na sentença, que devem ser de letras maiúsculas. Aí, maiúsculas e minúsculas quando tiver na frase, né? E se tiver entre parênteses, deve ser todas maiúsculas. Como assim, professor? Aí, exemplo. Aí eu coloco aqui. No caso, é uma citação aqui indireta, tá bom? A ironia seria, assim, uma forma implícita de heterogeneidade mostrada, conforme a classificação proposta por
Altier Reides. Aí 1982. Aí o nome do autor é esse Altier Reides, tá? E a obra dele foi escrita em 1982. Normalmente as citações são feitas dessa forma. Aí coloca o sobrenome e o ano da obra, tá bom? No caso aqui, se for uma lei, aí eu posso colocar Piauí 2020, tá? A gente vai falar de outras coisas aqui mais à frente disso, tá bom? No outro caso aqui, ó, o exemplo de baixo é uma citação direta, porque é um trecho do texto. Então, apesar das aparências, a desconstrução do logocentrismo não é análise da filosofia, tá? Então, aí quando está aqui tá o nome do autor dentro do parênteses junto com o ano e tem a página. Como é uma citação direta, tá? Então a gente tem que citar também qual é a página, de onde foi que a gente pegou esse trecho, tá bom? E como está entre parênteses o nome, fica todo em maiúsculo também, tá bom? Lembrando, isso aí é sobrenome, tá? Vocês estão vendo em cima, o Altier Reides é um nome composto. Então, aí seria esses dois nomes que ficariam em letra maiúscula se fossem dentro do parêntese. Tá? Então, aí aqui especificar no texto a página, volume ou tomo, os seções da fonte consultada nas citações diretas. Tá bom? Aí, este deve ser seguido de data, separado por vírgula e precedido pelo termo que o caracteriza, de forma abreviada. Então, aí vamos ver aqui exemplo. A produção do lítio começa em Charles Lake, Califórnia, 1928. Aí isso daqui, essa informação veio do livro escrito por Mumford, em 1949, na página 513, tá? Aí aqui, Oliveira e Leonardo, ele diz aqui em 1943, página 146, que a relação da série São Roque com granitos porfiróides pequenos é muito clara. Eu tenho umas citações aqui que estão meio estranhas, viu, gente? Porque eu peguei isso daqui da própria ABNT, tá? Peguei exemplos da própria ABNT, não quis colocar outros exemplos, não, tá? Foi só baseado na própria norma. Então, ó, quando for, vocês já viram, estão vendo aqui, que tem, nessa aqui de Oliveira e Leonardo, tem aqui aspas, tá? Quando tem essas aspas aqui, quer dizer que é uma citação direta, é um pedaço do texto, um recorte do texto. E nessas citações diretas, se elas forem curtas, quer dizer, até 3 linhas, então elas devem estar no meio do texto com as aspas duplas, tá? Se for maior que isso, ou maior que 4 linhas, etc., desculpe. Então, elas ficam com um recuo e ficam apresentadas com a letra menor e sem aspas. Vocês já devem ter visto isso também várias vezes, não é? Então, se for mais de 3 linhas, então ela vai vir com um recuo de 4 centímetros em relação à margem da esquerda e a fonte é menor. Vocês podem estar olhando assim, rapaz, é muita regrinha e tal. É mesmo, tá? Mas aqui a gente está citando, aqui para vocês terem uma ideia, algumas coisas dessas vocês já devem ter visto, tal. Só podem não ter conhecido a norma, assim, de uma forma mais profunda. Mas a gente está falando aqui especificamente, eu acho que vocês já vão se localizando em relação aos próprios materiais que vocês já leram muitas vezes, tá certo? Então, aqui essa citação aqui direta não tem a aspa, aí estão vendo que a letra está menor, e no final aqui especifica autor, letra maiúscula, aí o ano e a página que foi retirado esse trecho, tá? Então, a expressão apud, que eu já tinha falado antes, que é da citação, tá? Ele é utilizado em citações indiretas e também pode ser usado no texto, tá? Exemplo, segundo Silva, 1983, apud, Abreu, 99, página 3,
diz Aí quer dizer o quê? Eu estou falando da obra de Silva, 1983, mas eu não li essa obra. Então, eu estou lendo a obra de Abreu. Abreu falou de Silva, tá? Então, é dessa forma. Isso aqui é uma citação indireta. No caso aqui de baixo, tá? É uma outra citação indireta. Eu estou falando de uma obra de 86, tá bom? Mas eu não li essa obra, então eu li essa outra, Segato 95. Então eu uso o apud. É uma citação indireta, tá? Se cita o nome do autor Dos da obra dois. mais recente. Ah, dos dois, né? Cita os dois. A gente cita o primeiro que a gente está falando e o segundo de onde a gente pegou essa citação. Ok. Em primeiro é o da obra que a gente está falando. E o segundo é de onde a gente pegou a citação. Tá? Tá. Então, aqui, dá exemplo. Se eu estou pegando várias obras estou citando obras de um mesmo autor, tá? Publicados no mesmo ano, aqui. Então, eu fiz muito isso agora preparando o material falando sobre a pandemia, falando das leis, tal. Então, aí eu usei Brasil 2020, A, Brasil 2020, B, Brasil 2020, C, Piauí 2020, A, B, C, e assim vai. Porque a gente ia separando as obras para não. Porque tinha várias obras de mesmo autor, no caso, ou instituição, né? Do mesmo ano. Então a gente ia colocando esse A, B e C de acordo com a ordem delas. Então, e a gente ia separando, assim, tá bom? Então, aí aqui, exemplo, Reside, tem umas obras bem velhas que o pessoal usa aqui na ABNT, né? Aqui, 1927A e esse aqui, 1927B, para diferenciar. Se for mesmo autor, assim, eu estou citando várias obras de um mesmo autor, mas de anos diferentes, eu vou separando assim, por vírgula, tá? Aí Dreyfus, 89, 91, 95. E assim vai, tá? E aqui, Cruz, Correia, Costa, 98, 99, 2000. E são esses três autores que escreveram três obras diferentes, uma em cada ano aqui, tá? As citações indiretas de diversos documentos de vários autores mencionados simultaneamente devem ser separadas por ponto e vírgula e colocadas em ordem alfabética. Tipo, eu estou falando assim, vários autores comentam que o ensino de física fica mais próximo para o aluno se o professor conseguir contextualizar e trabalhar os conteúdos de acordo com a vivência do aluno. Aí eu digo lá, Carvalho, vai 97, Saceron 2015, aí Arroio 2016, tá? E assim vai. Mas isso daqui, ele diz aqui, ó, por ordem alfabética, no caso, né? Então seria Arroio 2016, Carvalho 97, Saceron 2015, tá? Os três autores estão falando coisas semelhantes, eu estou baseando neles para fazer um comentário, tá? Então, a gente pode usar mais de um autor numa citação. Aí, no caso aqui, Fonseca 97, Paiva 97, Silva 97, tá? Ordem alfabética, tá? E aqui as obras são separadas por ponto e vírgula. Então, diversos autores salientam a importância do acontecimento desencadeador no início do processo de aprendizagem. Aí aqui separado de novo por ordem alfabética. Royce, Knox, Merriwell, Hall, tá? E assim vai. Então, citação é basicamente isso. Eu posso até
Pronto. Deixa eu mostrar. Eu posso mostrar aqui um material que eu estou fazendo, tá? Para servir de exemplo para vocês. Tá certo? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Então, eu vou colocar aqui botar aqui como exemplo um material que eu estou fazendo agora para ver se clareia um pouco mais isso, tá? Professor, Tá aparecendo? tá. Tenho só uma dúvida aqui. Uhum. Posso perguntar? Pode sim. Em relação a quando o senhor cita a obra de um mesmo autor e feita em anos diferentes, o senhor, quando vai colocar os anos, o senhor tem que colocar eles em ordem crescente ou o senhor vai colocar na ordem que o senhor desenvolveu lá? Se eu for citar, olha, pronto, dá um exemplo aqui, tá? No texto aqui, ó, eu estou colocando, a primeira citação que eu coloco aqui, eu falo Vocês estão conseguindo ver o texto, né? Sim. Sim, professor. Dá para ver. Eu vou deixar aqui maior. Olha. Aqui, ó. Primeira citação que eu coloco aqui é Brasil 2020B. Tá? Aí quer dizer o quê? Porque isso, quando eu coloco ela nas referências, eles vão ficar organizados por ordem alfanumérica, né? Então, essa obra aqui, quando eu coloquei Brasil, essa ficou a segunda de 2020, lá na ordem das referências, no final. Aí, por isso ficou aqui 2020B, tá? Embora fosse a primeira citada aqui no texto, tá bom? Então, ó, não sei se é bem isso que a Josiane estava falando, mas aqui, eu estou separando, ó. Não, Pessoal, posso falar? pode sim. No caso, eu estava falando de um mesmo autor em anos diferentes. Tá. Porque lá Então, aí, o mesmo autor... sobrando o autor... Bota por ordem de ano, tá? Não necessariamente a ordem que foi citada do texto, né? Não, se fosse... Depende, se isso for uma citação... Pronto, deixa eu colocar aqui um outro exemplo. Cadê? Deixa eu ver, viu? Tem uma parte aqui que... Eu me cito. Deixa eu ver se eu me encontro aqui. Pronto. Aqui, ó. Rodrigues Teixeira 2011 e Rodrigues 2013. Aqui eu fiz, junto com a orientadora do mestrado, mas se não fosse, seria dessa forma. Rodrigues 2011, aí vírgula 2013. Não é isso que você está perguntando? Peraí, tô procurando aqui. Rodrigues... Sim, sim. Só que no caso aqui, essa daqui não está bem exatamente do jeito que você falou, porque... porque tem um Teixeira no meio. Tem um Teixeira aqui, mas se fosse só Rodrigues, ficaria Rodrigues, vírgula 2011, vírgula 2013. Tá? Então, seria dessa forma. Então, ó, aqui, ó, essa daqui, estão vendo, é uma citação direta. Aí eu coloquei o recuo aqui de 4 centímetros, tá bom? Aí, e coloquei aqui com letra menor, aí a obra, o nome do autor, eu botei aqui alto, porque são mais de 3, tá? O ano e a página, tá certo? As outras citações, ó, pronto. Aí eu coloco aqui Barbosa, tal, porque foi a gente tirou a informação, mas não botou o texto do jeito que estava. Pegou só a informação que foi colocada lá. Normalmente a gente faz isso. Tá? Aqui também, ó. Eu peguei a informação e disse o autor no final. Tá certo? E o que Aí seria tá dizendo aqui.
Oi. E o que seria aquele et-al lá? Et-al é o seguinte, é porque quando as citações a gente coloca, quando tem até 3 autores, a gente cita os 3, tá? Então, se tem mais de 3 autores, para não ficar muito comprido no texto, tá bom? Então, a gente coloca o nome do primeiro, aqui, ó. Aqui são 2 autores só, com nomes compostos. Soares Leite, Nascimento Ribeiro. Se tivesse um outro, tá? Soares Leite, Nascimento Ribeiro e Bezerra da Silva, pronto, junto, aí ficaria os 3. Soares Leite, Nascimento Ribeiro, Bezerra da Silva e Grande Otelo, aí você colocaria Soares Leite, et al., 2012. Entendeu? Até 3, a gente cita os 3. Aqui. Extraversão e professor, o que é extraversão? E quando for. Esse tracinho aqui é o seguinte, é porque os autores aqui usam esses nomes como nome composto. Tá? Mas isso daí é só porque eles quiseram fazer isso, porque senão seria só Leite ou Ribeiro. Mas eles fazem isso para identificar. Aí eles colocam com o if Você me escutou? para explicar. A internet caiu bem na hora que você estava falando, se o senhor tiver me escutado. Eu estou ouvindo. Você escutou quando eu perguntei? Fiz a minha pergunta? Não. Volte ali nos nomes ali, que o senhor colocou os nomes compostos. Uhum. Eu quero saber se a gente, quando tiver um composto, a gente tem que colocar esse tracinho aqui. Olha, isso aí, vocês estão vendo que esse nome aí, esse nome para vocês acham que tá em português ou é um nome latino ou espanhol? Não parece português? Não é? Parece Eu português. não faço muita ideia. Sim. Porque senão seria Nascimento, coisa assim, tá? Então esses nomes aqui são Soares com Z. normal. É um nome brasileiro, sei lá. Aí aqui, ó, eles colocam isso porque eles querem ser citados dessa forma. Porque se eles não colocassem escrito dessa forma, a gente só citaria o último nome, que é o sobrenome, o Leite, ou Ribeiro, tá bom? Então, aí se for o nome de origem espanhola, eu vou falar mais à frente, é que a gente coloca 2, tá? Aí Gimeno Sacristã, Pérez Gomes, tá? Salcedo Garcia, e assim vai. Por quê? Porque a gente só cita o sobrenome, que é o nome da família. E o nome da família, pronto, aqui no Brasil, o nome do pai não vem por último? Não é no nome da gente? Sim. Pois é. Não, Oi. mas eu tô entendendo o tracinho, professor. Não, o tracinho é só porque os autores aqui, eles Ai. queriam ser citados dessa forma. Ah, tá. Fica como nome composto, aí eles colocam um tracinho por causa disso. Mas, de forma geral, não aparece. Aí, assim, tem gente que aparece como nome composto quando tem parentesco. Exemplo, Francisco Júnior, tá? Aí, Júnior não é nome de ninguém. Júnior indica que tem o pai com o mesmo nome. Então, quer dizer que aí você colocaria, pronto, Francisco da Silva Júnior. Então, você citaria ele como Silva Júnior. Não pode citar só Júnior, tá? Aí isso fica um nome composto por causa do parentesco. E se for, às vezes tem também nome composto porque é o próprio nome. Por exemplo, Carneiro Leão, tá? Tem gente que tem esse sobrenome. Ou então aqui no Piauí, Areia Leão, tá? Aí que é um nome usado. Aí esse seria o nome composto também. Aí não teria esse tracinho, tá? Então, é isso que eu estou falando. Ó. Aí aqui, estão vendo, ó, Piauí D, 2020 D, Piauí 2020 C. Então, ó, foram várias obras, deixa eu colocar aqui no final, nas referências. Pronto. Aqui, ó. Piauí, aí decreto tal, 2020 A,
foi o primeiro que foi citado aqui nas referências, tá bom? Eu vou falar dessas normas aqui ainda. Aí aqui, ó, o segundo, decreto tal, aí Piauí, aqui, 2020B, tá? Estão conseguindo ver? Sim, professor. Sim. Tem uma Agora que eu dúvida estou percebendo aqui, ó, eu pulo do B para o D. Eu tenho que ajeitar isso, ó. Eu pulei o C, tá? Então, 2020D, 2020E. Então, eu tenho que ir depois, já que o C sumiu. Ou o senhor pulou, Olha o C onde está, ó. ou então o Achei. senhor apagou sem querer. Foi, eu mexi em alguma coisa aqui, tá? Então, É só dar um Ctrl Z que esse volta ao vai ser o E. normal, professor. Oi? É só dar um Ctrl Z que volta ao normal, onde o senhor mexeu. Pronto. Aí aqui, ó, vocês tinham perguntado aquele et al, tá? Estão vendo aqui, ó quantos autores tem aqui. Pinto, Busson, estão vendo? Aí já... O senhor colocou Ó, isso aqui, ó, aquele que eu falei. O nome tem um parentesco. Eu não coloco só o Júnior. Eu coloco Jacob Júnior, tá? E aqui, Kosher. Então, são 1, 2, 3, 4. Então, vamos localizar no texto como é que citou. Olha, estão percebendo? São mais de 3 autores. Aí aqui fica Pinto et al. Tá? Professor, o meu não dá para ver não onde foi citado no texto. Ah, agora dá. Quem perguntou aí desse et al, tá entendendo agora? Sim. Pronto. Aí aqui estão vendo 2 autores, os 2 são citados. Professor. Tá? Oi, pode falar. Então, no caso, o et-al, ele não precisa ser colocado, né, no caso, na referência em si, mas na citação, né? A ABNT, ela permite que seja colocado quando tem mais de 3 autores nas referências, que seja colocado só o primeiro autor e o et al. Mas ele sugere que seja colocado o nome de todo mundo, tá? Mas no texto, tá, a hora que a gente está citando a obra, não, aí isso é o nome do primeiro e o et al, tá bom? Mas nas referências é bom a gente colocar todos, embora a própria ABNT permita que se for mais de 3, você use o et al nas referências também, tá? Mas aí é muito triste, já pensou? Você faz o trabalho, aí você com mais 3 pessoas, e no final das contas, nem na referência cita teu nome lá. Tá? Aí é difícil. Então, era aqui, ó, Pontes. Vamos ver quantos tem ali. Pontes et al. Olha, Pontes, aí aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Perceberam? Então, a gente só cita Pontes e bota o et al. E aqui a gente coloca o nome de tudinho. Tá? Então, isso aqui foram as citações. Eu acho que deu para ter uma noção, tá? E aqui tem as referências, tá?